amigas, boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré, essa casa que nos acolhe com muito carinho, de sempre, né? E falar do Evangelho realmente é algo que eleva as nossas queridas almas. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite da casa para que nós possamos trazer algumas reflexões sobre Jesus de Nazaré, sobre o Cristo, que é o nosso modelo e guia, né? Sem ele, realmente, nós estaríamos órfãos, aonde com certeza estaríamos sem rumo. Então, que Jesus nos envolva nesta noite, aonde possamos tecer aqui alguns comentários breves, né? A nossa fala singela, aonde basilado no Evangelho, aonde nós vamos conversar um pouco sobre essa figura, né? Essa figura inigualável, como disse Ernesto Renan. Jesus de Nazaré é o homem que dividiu a história antes dele e depois dele. Nunca se falou tanto no Cristo, principalmente nos dias, né? Nos dias atuais, aonde a Terra está passando por um processo realmente delicado, né? Um mundo de provas, um mundo de expiação, dores, mas também podemos dizer, né? Um mundo de alegria, né? Onde aqui temos a condição relativa de sermos felizes. Nós extraímos do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 102, uma pequena parábola que diz o seguinte: primeira a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Quem diz isso é o próprio Cristo, Jesus de Nazaré, que o evangelista Marcos registra lá no capítulo 4, 28. Então, aqui nessa pequena parábola, nesse início do nosso bate-papo, está evidente que a vida se processa através de ciclos, do passo a passo, o processo natural da vida, que está lá expresso no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos espíritos amigos sobre a vida natural. Então, a Eva tem que primeiro, né, sair, né, desabrochar, para depois a espiga e para depois o milho, o grão cheio de espiga. Então, assim é a nossa vida, passo a passo. Assim foi enquanto estava aqui encarnado conosco, Jesus de Nazaré. Viveu até os 30 anos ali com a família, na carpintaria com seu pai José, e bastaram 3 anos, como bem afirma Emmanuel, 3 anos de existência,
de 30 a 33, para que ele fizesse uma revolução em nossas vidas, uma revolução, diga-se de passagem, né? Uma revolução interior, falando, pregando, mas sobretudo vivenciando o amor, vivenciando a vida. Ele, o próprio Cristo, que estava em sintonia constante com a vida, estava em sintonia constante com Deus. Tanto é que em determinados momentos ele dizia: eu estou cuidando das coisas de meu Pai. Ele disse isso à própria Maria: estou cuidando das coisas de meu Pai. E Maria disse a ele: mas Jesus, o teu pai é José. Ele estava se referindo a Deus, e aí Maria estava se referindo ao Pai de Jesus. Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 614, né, falei há pouco, como entender, né, Kardec pergunta, né, como se deve entender por lei natural, né, a natureza, o que é uma lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade, única e verdadeira, ou seja, não há um outro caminho. É verdadeira porque poderemos transitar aqui na Terra com ela, e também poderemos transitar ao infinito com ela. Então ela é única e verdadeira para a felicidade do homem, para o homem ser feliz, uma felicidade relativa. Não há outro caminho senão buscar a lei de Deus, buscar o próprio Deus. Então a lei lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, o homem não é infeliz, senão quando se afasta dela, quando se afasta da lei de Deus. Nós temos o livre arbítrio, nós temos o livre pensar, nós temos o livre sentir e nós temos o livre agir. Então, qual é a atitude? Qual é a atitude que nós estamos tendo perante a vida, perante a nós mesmos e perante ao nosso semelhante? O mundo, na sua história, o mundo atual que nós estamos vivenciando, nós já vivenciamos muitos problemas. De fato, nós não vamos viver sem problemas. Nós temos problemas constantes, até porque problemas eles vai nos impulsionando para nós criarmos condições, né, usar a inteligência, né, ouvir um amigo, pedir uma opinião, para que nós possamos resolver determinados conflitos. Então vamos ter sempre problemas diante da vida, diante da existência. Então, o que o mundo tem nos oferecido? Não é? O que é que o mundo tem nos oferecido? Ideias boas, ideias contrárias ao bem, ou as duas juntas, onde nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que separar o joio do trigo.
Se estamos vivendo aqui na Terra, nós estamos reencarnados na Terra, quem está gerenciando todo esse processo é o próprio Deus. É a lei natural da vida que está gerenciando esse processo. Então precisamos considerar, sim, o mundo físico. Nós estamos aqui encarnados, precisamos trabalhar, precisamos fazer o bem, precisamos ter responsabilidades, como os próprios Espíritos nos ensinou há pouco, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 614. Então temos, que termos a colaboração diante da vida aqui no mundo físico. Não vamos, de hipótese alguma, desprezar o mundo físico. Seria uma irresponsabilidade, poderíamos até dizer um suicídio perante a vida. Mas o que é que o mundo tem realmente nos oferecido? Será que o mundo nos contempla no seu absoluto, ou o mundo deixa a desejar? Não está contemplando o mundo psicológico, o mundo íntimo, o mundo espiritual do homem atual, o homem inteligente, o homem com poder nas mãos, o homem que viaja às estrelas, ao espaço. No entanto, diz Joana de Ângeles, o homem ainda está com seu psicológico ainda na fase bastante infantil. Não querendo generalizar, é claro que tem pessoas, muitos de nós já despertamos para a nossa realidade espiritual. Mas ela se refere àqueles que ainda estão distraídos aqui na Terra, na realidade perdendo tempo. Nós não podemos perder tempo, a vida hoje. E Jesus, Jesus tem nos contemplado, Jesus tem nos oferecido algo realmente substancial do ponto de vista espiritual. Os seus ensinamentos estão todos pautados numa lei inexorável, uma lei de amor, uma lei de evolução, uma lei de progresso, a verdadeira vida, a verdadeira vida, onde realmente o ser se preenche dos seus ensinos. Então vamos escolher Deus, estamos escolhendo Deus ou Mamon? O que é que nós estamos escolhendo para as nossas vidas? Jesus ou Barrabás? O que é que nós estamos querendo para nós? Bom, Jesus também, ele se utilizava para trazer os seus ensinos, ele se utilizava dos símbolos da natureza. Por exemplo, a água. A água nós sabemos que está lá na revelação do Velho Testamento, aonde no sétimo dia, 7 dias Deus criou os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou. E a água é citada lá, na criação, no contexto da criação. Então Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma passagem, é uma parábola que está lá em João, no capítulo 3, versículo 5. Então Jesus aqui faz uma referência sobre o processo de reencarnação, onde a água, poderemos fazer uma referência
ao líquido amniótico, aonde nós, pelo ventre, né, da nossa querida mãe, das nossas queridas mães, nós nascemos, nós reencarnamos, não é? Então, Jesus está em sintonia constante com a natureza, já que a natureza ela é divina, é uma lei de Deus. Um outro símbolo que Jesus se utiliza sobre os seus ensinos, sobre a sua parábola, que está lá também em João 6,35, né? João, esse grande apóstolo, né? É o pão, né? Diz João: eu sou o pão da vida. Está lá em João, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós buscamos, evidentemente, um pão orgânico para alimentar este corpo físico que precisa da nutrição, precisa estar bem alimentado, precisa estar bem hidratado, mas preenche, atende, ajuda as questões espirituais. Mas a água e o pão da vida, né, que é justamente a espiritualidade, esse contempla, atinge as nossas queridas almas. É claro que Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixes, para atingir a fome dos seus seguidores, dos seus discípulos, né? Contemplou, né? Atingiu o objetivo. Mas Jesus de Nazaré, vamos dizer assim, era o pão e a água, né? Era o pão e a água da vida. Era não, é. Disse era porque naquele contexto, naquela realidade, tanto é que ele, quando encontra a samaritana que vai pegar água no poço, né, ele diz: mulher, tu não conheces a água que eu posso oferecer, e aquele que bebe da água, que mata a sede desta água, né, jamais terá sede. Então Jesus está sempre se utilizando para falar de verdades espirituais de uma forma de um contexto mais absoluto, de um contexto mais amplo, que nós ainda não compreendemos. Ele vai se utilizar do pão e da água, porque esta é a nossa realidade. Nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, e vamos precisar muito desta água, e vamos precisar muito deste pão. Adenauer Novaes vai trazer uma frase, né, no seu livro Psicologia do Evangelho. É um livro interessante, ele traz algumas abordagens, alguns temas sobre o Evangelho, né? Ele vai trazer à luz da doutrina espírita, e ele, que é psicólogo, trazendo a sua colaboração, a sua interpretação do Evangelho. Lá tem como título Elevação Espiritual. Diz ele: viver buscando crescer espiritualmente, é isso que a doutrina espírita, é isso que o Evangelho propõe para nós. Aliás, esse é o objetivo da encarnação, né? Nós crescermos espiritualmente, pouco a pouco. É um desafio a que todos nós invariavelmente temos que enfrentar. Ou seja, mudança de estrutura, mudança de paradigma, renovação,
inevitável progresso e evolução para as nossas vidas. Assistindo hoje a palestra do nosso querido Beto Lago, ele fala um pouco disso, né? Ele falou, assistam, né? A palestra que foi publicada ontem, no dia 8, né? 8 de abril, vai falar um pouco dessa renovação, vai falar um pouco dessa mudança que nós temos que realizar, que é difícil, que está no âmbito do nosso psiquismo, está no nosso inconsciente, guardadinho, que vai transitando para o consciente. E essas ideias, esses pensamentos, essas emoções, de fato, né, nós precisamos mover essas montanhas, transportar essas montanhas. Isso é inadiável para nós, inadiável. Por isso que os espíritos amigos nos dizem, né, que nós não perquemos tempo, nós aproveitemos as nossas encarnações enquanto estamos aqui no mundo físico, enquanto estamos aqui com o nosso semelhante, com os nossos adversários, aquelas pessoas que não gostam de nós, que não são simpáticas a nós. Temos que pelo menos fazer uma oração, uma prece para elas, porque senão nós vamos fazer pior do que elas. Nós cristãos, não é? Fomos perseguidos, agora somos perseguidores, se nós não tivermos cuidado. Temos que ter esse carinho. Então vamos aproveitar, fazer uma oração, né? Ninguém muda ninguém, vamos fazer a nossa querida parte. Em Mateus 6,13, tem uma frase lá de Jesus também, né? Eu só trouxe só uma frase bem curtinha, porque faz uma referência a tudo que nós acabamos de falar, né? Mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Então, esse mal, poderemos trazer uma ideia que este mal ainda está em nós, que ainda não conhecemos o bem sem uma referência do mal. Eu tenho que muitas vezes conhecer o mal para fazer o bem. Então essas duas estruturas, o bem e o mal, ainda está dentro de mim, ainda está dentro de nós. Por isso que Jesus disse, né, aos fariseus: sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. É o nosso mundo íntimo, o que na realidade vai nos identificar para os espíritos amigos, ou até aqueles espíritos que não gostam de nós por algum motivo. É a nossa vibração, é os nossos sentimentos, é as nossas ideias. Por isso que nós não conseguimos, e graças a Deus, enganar as leis de Deus, enganar, né, aí os espíritos amigos. E o Cristo disse isso: das minhas ovelhas que meu Pai confiou, conheço todas de uma por uma. Porque o Cristo, Ele conhece o nosso mundo interior, o nosso mundo íntimo. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 102, né, esse livro maravilhoso, Emmanuel e Chico, né, essa parceria de longas datas, diz Emmanuel: o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador, o Cristo, é o próprio mundo. De fato, as conversações do mundo, os diálogos, os bate-papos,
muitas vezes não são agradáveis, né? Eu procuro muito, em momentos desagradáveis, trazer sempre a razão, esse aspecto da razão, do sentimento, levantar alguma questão, para que as conversações que não são boas possam dar um sentido diferente, ou até uma diluição. Porque todos nós irradiamos energia, todos nós irradiamos fluidos. Imaginamos um diálogo, né, onde pessoas conversando, falando mal da vida alheia, se queixando, desejando mal ao semelhante, é algo que realmente nos deixa constrangidos, é algo que realmente nos faz mal, né? Então nós precisamos realmente estar atento, porque o mundo ainda não nos contempla, né? Ainda não nos contempla com o nosso momento íntimo. Muitas vezes nós estamos num momento tão delicado e nós chegamos num ambiente, né, num certo círculo de conversas que realmente não nos agrada, nos faz mal. Nos faz mal. Já cheguei em determinados ambientes que realmente, para dialogar, pronunciar uma frase, foi bem difícil. Só o recurso da oração para que eu pudesse me refazer. Você vê que ainda, né, nós produzimos muito material constrangedor para a vida e para os espíritos amigos. Então, né, estejamos vigilantes diante de certas circunstâncias, diante de certos momentos. Então, Jesus de Nazaré realmente é o nosso modelo, já que essa palestra tem como título Jesus e o Mundo. Eu vou ler aqui uma pergunta e uma resposta do livro Consolador. O nosso querido Emmanuel vai ser questionado e ele vai responder sobre Jesus. Pergunta: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário, né? Passamos aí, né, há poucos dias, a Semana Santa, né? Toda aquela encenação, né? Toda aquela produção, Jesus carregando a cruz, o crucifixo, né? Até ser crucificado, ressurreição, né? Todo esse processo que nós conhecemos, né? Que é a Páscoa, né? Que significa a passagem, a libertação do povo hebreu, né? Que estava escravo mais ou menos 400 anos do povo Egito, e aí houve, né, uma liberdade. Então, o sacrifício de Jesus se resume, né, tão somente aquela expressão do Calvário, e Emmanuel responde: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor. O coroamento. Podemos levantar uma ideia, já estava na possibilidade, né, disso acontecer. Mas o sacrifício, na sua exemplificação, ao exemplo, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. Falamos há pouco que o seu ministério, ele, né, foi tão somente 3 anos, né, e aí foi uma revolução imensa para a humanidade. E o cristão, nós deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre. Porque o Cristo ensinou com amor e humildade. Essas duas asas, né? Amor, porque a vida é amor, ele é amor. E humildade, porque o próprio Cristo está sob
a lei de Deus, está sobre a condição divina, o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível para nós cristãos que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas verdades, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Então temos que nos preparar, não é? Mudar os nossos sentimentos, porque cedo ou tarde o nosso calvário, né, também vai chegar. Nós cristãos, nós espíritas, né, nós muitas vezes temos que ir ao holocausto, né, dar o testemunho do Evangelho, dos seus ensinos. Então, não há privilégio na lei divina. Não há privilégio. Então, Jesus, antes de pregar, de ensinar os seus ensinos, diz Emmanuel em outro momento, ele primeiro se preocupou em colocar nos corações dos discípulos, porque primeiro nos corações, para depois, né, aí as reflexões. Então vamos seguindo aqui, meus amigos, meus irmãos. Então o que é que o cristão, quem segue o Cristo, na realidade tem? Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se deve servir a Deus e a Mamon, tendo como subtítulo a verdadeira propriedade. Está lá posto: o homem não possui de seu senão aquilo que deve levar deste mundo. O que ele possui na realidade? O que é que o homem possui de fato? A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Ponto, parágrafo. Nós só temos esses aspectos citados aqui no Evangelho: a inteligência, o conhecimento, que é muito bom, maravilhoso, que liberta, e as qualidades morais. O homem atual, rico de inteligência, que cuida do seu coração e da sua mente, ele é um ser perfeito? Não. Mas ele é um ser ideal, que está buscando seguir o Evangelho. Nas suas quedas, ele levanta, sacode a poeira, faz uma oração e continua, não para aonde caiu, não para se lamentar. Muitas vezes nós nos queixamos. Deus nos deu tantas coisas, principalmente nesta encarnação, o Evangelho, e nós ainda nos queixamos muito. Tem pessoas que não têm nem contato com as obras sagradas, não tem. É claro que muitos não querem, mas muitos ainda não têm contato. E nós hoje temos o Evangelho vivo. O que é o Evangelho vivo? É nós, dentro de nós. Os livros são importantes, mas o Evangelho está dentro de nós. Está dentro de nós. Por isso que Jesus diz, né? Eu derrubarei esse templo aqui e construirei em 3 dias. Aí podemos perguntar, o que é que tem a ver a questão da ressurreição de Jesus com o templo? Porque é uma renovação do Cristo, né? É uma renovação, é novos parâmetros, são novos paradigmas. Em 3 dias Jesus ressuscita. Aquele templo ali é de pedra. Haverá um momento que aquele templo
será destruído, não vai mais fazer parte, né? Pelo menos a matéria mais grosseira, e aonde o sacerdote não entende a fala do Cristo. Então, meus amigos, é este homem inigualável, né? Jesus de Nazaré, que é o nosso modelo e guia da humanidade. No livro Via de Luz, no capítulo 57, no título Não te afastes, eu trouxe aqui uma frase para compor, né, as nossas reflexões. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola aos espíritos encarnados. Impossível, meus amigos, recolher o ensinamento. Impossível. Fugindo à lição. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe sem aprender. Então temos que, né, aprofundar um pouco mais, né, no quesito, como ensina o Evangelho, a doutrina espírita, do conhecer a si mesmo, para que nós possamos, né, ir entendendo quem somos nós, aonde vamos sair desse processo de periferia no qual nós nos encontramos. E aprender, porque nós não sabemos muita coisa. Nós sabemos tão pouco diante da vida. E vem Jesus de Nazaré, né, saindo das esferas superiores para nos ensinar que o amor é o único caminho, que o amor, que o amar é o único caminho, e nós desprezamos esses ensinamentos. Mas dias virá, né? O processo de evolução não espera por ninguém, nós vamos ter que voltar para a casa de Deus. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. Então o cristão, os ensinamentos do Cristo, nos conduz para que nós possamos trabalhar esse sentimento. Tantas dores, tantas dificuldades que nós estamos passando na Terra, só tem sentido estar na Terra se nós ajudarmos uns aos outros. De alguma forma. Eu não posso ficar parado. Nós não podemos ficar parados. A vida é movimento. Quando nós entendemos que a vida só tem sentido se nós nos auxiliarmos, nós vamos mudando o aspecto vibracional do planeta. E não viver isolado, no mundo egóico, só pensando em si. Né? Só pensando em si. A vida realmente perde o sentido. O orgulho, por exemplo, o orgulho é esse terrível adversário da humildade, que há pouco Jesus falou. O caminho é o amor e a humildade. E eu, no meu orgulho, na minha prepotência, né, desconsiderando os meus irmãos, meus amigos, vizinhos, né, eu não respeito o meu semelhante, né, acho que sou melhor do que os outros, e vivo assim, totalmente desconectado com a realidade, desconectadíssimo com a realidade, pensando que a vida somente eu sou o centro da vida, né? E na realidade o centro da vida é o nosso querido Deus, né? Nosso papai amado, né? Ninguém, absolutamente ninguém, julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Não é fácil adquirir uma virtude. É muito difícil.
Porém, não é impossível e vale a pena o esforço, vale a pena o querer, porque o amor realmente, como disse Djavan, né? O amor não cabe em si, né? O amor ele transborda, né? Ele não cabe em si. Então, sentir o amor é algo realmente diferente para as nossas vidas. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos, né? Como já falamos, aos símbolos vivos da natureza, favorecendo a compreensão dos seus ensinos, as suas parábolas, né? Os seus ensinos, né? O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor, nós, no caso eu, Berg, ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Não, ainda estou iniciando, estou caindo, estou levantando, né? Ainda estou aprendendo. Conserva-se ainda longe eu da primeira penugem, ou seja, do mundo, como classificou Kardec, né? De espíritos imperfeitos. Eu ainda sou da primeira penugem das asas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Aos poucos, com calma, sem pressa, mas constante, trabalhando no bem e tendo como Cristo o modelo das nossas queridas vidas. Meus irmãos, estamos chegando ao nosso encontro, né? Mas vamos ler aqui mais um trecho do Consolador, no capítulo 119, Emmanuel trazendo uma lição maravilhosa para nós sobre essa questão. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela, que é do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. Olha o que Jesus falou, né? Humildade e amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Somos seres ainda perfectíveis. Aos poucos nós vamos chegando, né? Nós vamos chegando lá. Todos têm o direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejado. Transição planetária, no capítulo 17, Filomeno de Miranda. Então resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre Jesus. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E eu queria aqui deixar por último um fato que realmente mostra como Jesus é esse amigo incomparável das nossas vidas. Joana de Ecusa e seu filho foram queimados vivos, mais ou menos no ano de 68 depois do Cristo, no Coliseu de Roma, aonde ela foi pedida para negar o Cristo. E seu filho também, né? Mãe, é só a senhora negar e estaremos vivos. E ela não nega o Cristo. Ela testemunha ali os seus ensinos. E os dois, sabemos a história, e os dois morrem cremados. E outros, né, morreram cremados por não negarem o Cristo. O Cristo é o nosso amigo. O Cristo é o nosso companheiro. O Cristo
está aguardando por nós. O Cristo é o modelo e guia da humanidade. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, agradecido a atenção de vocês, a direção desta casa pelo convite, mais uma vez, para conversarmos um pouco sobre o Evangelho. Aqui o meu abraço, que Jesus abençoe esta casa, os amigos espirituais desta casa, os encarnados nesse trabalho fantástico que esta casa desenvolve. Que Jesus nos ilumine, nos ampare. Uma boa noite a todos e até a próxima.